Olá, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos à live dessa sexta-feira. E a gente vai conversar sobre cirurgia de novo hoje, hein? Bem-vindo, Rodrigo, Isabel, Ailton, Vera. Tudo bom? Muito bom rever vocês aqui para mais uma live de sexta-feira. Essa aqui é uma continuação da live da semana passada, então quem perdeu, depois que acabar aqui, corre lá no YouTube para ver a primeira parte, porque os dois temas são bem relacionados. Semana passada a gente conversou sobre o pós-operatório da cirurgia de catarata e acabamos falando também sobre as cirurgias minimamente invasivas do glaucoma, que tem um pós-operatório muito parecido. E hoje eu vou falar sobre o pós-operatório da cirurgia clássica do glaucoma, que é a trabeculectomia. E tudo que eu falar vai valer também para as cirurgias de tubo, de implante de drenagem, que são técnicas bastante parecidas. Bem-vinda, Matilde, Guilherme. Eu vou me apresentando aqui para o pessoal que está entrando. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E estou aqui com vocês no Papo Glaucoma com o objetivo de ajudar vocês a manter o glaucoma controlado e, com isso, enxergando pela vida toda. Quem quiser mandar dúvida sobre a recuperação da trabeculectomia, pode ir me mandando a perguntinha de vocês, de preferência nesse balãozinho aqui embaixo que tem a interrogação, ou então, às vezes ele não funciona, dá uns errinhos, aí vocês podem mandar no chat que eu encontro também. E vocês já devem estar vendo que tem um cenário novo, bonito aqui atrás de mim, que eu estou estreando hoje. Passei a semana furando parede, botando prateleira, pendurando quadro, mas valeu a pena, que ficou bem bonito. Vocês estão vendo uma partezinha só do cenário e depois nos vídeos do YouTube, que a câmera é mais aberta, vocês vão conseguir ver ele inteirinho. Vamos lá então, pessoal, falar sobre o pós-operatório da TREC. Existem vários tipos de cirurgia para o glaucoma. A gente divide elas basicamente entre cirurgias minimamente invasivas, que a gente falou na semana passada, que são as técnicas mais modernas, e as cirurgias clássicas, que a gente vai falar hoje, que são a TREC. A TREC é a cirurgia mais realizada para glaucoma no mundo. Ela é chamada de trabeculectomia, mas a gente chama muito pelo apelidinho de TREC. E também vale para as cirurgias de implante de tubo ou de válvula, que são também cirurgias clássicas para o glaucoma. Essas cirurgias, tanto a TREC quanto o tubo, são cirurgias grandes, são cirurgias que levam ponto, que mexem bastante no olho. Então, a recuperação dessas cirurgias vai ser uma recuperação bem mais lenta do que a gente conversou semana passada sobre a cirurgia de catarata. Então, o repouso após a TREC é um repouso bem mais prolongado. Em geral, a gente pede no mínimo 1 mês de repouso para atividades leves de dia a dia, como uma arrumadinha na casa, uma caminhada. Então, as atividades mais leves, a gente pede em torno de 1 mês de repouso. Atividades mais pesadas, como atividade física, academia, fisioterapia, que tem um esforço maior, em geral são 2 meses de repouso. Então vocês podem perceber que é uma cirurgia que é bastante lenta a recuperação. E essas cirurgias, elas são muito sensíveis ao esforço no pós-operatório. Por quê? São cirurgias que funcionam na base da drenagem de líquido. Então, na TREC, a gente cria um canalzinho com os tecidos do olho natural de circulação de líquido. Na cirurgia de tubo, a gente usa um canal artificial de silicone para fazer essa drenagem de líquido. Então, como são cirurgias baseadas em drenagem de líquido, quando você faz esforço, é como se isso estivesse jateando líquido pela cirurgia, e isso faz com que a pressão abaixe mais do que deveria e dificulta a sua recuperação. Então, esse repouso, ele é crucial para o sucesso da sua cirurgia de glaucoma. Agora, repouso que eu falo é repouso de esforço físico, não é repouso de visão. Eu falei isso na semana passada porque vale para catarata também.
O repouso, ele não é visual. Se você quiser olhar o celular, ler um livro, assistir televisão, pode, sem problema nenhum. Pode ser que esteja um pouquinho embaçada a visão, mas o que você estiver conseguindo fazer, você pode fazer, porque é um repouso de esforço, não é um repouso de visão, tá? Agora, já que eu toquei no ponto do embaçamento, essas cirurgias clássicas, uma das grandes dificuldades de pós-operatório delas é que elas embaçam a visão por um tempo bem prolongado, tá? Então, a visão que você tem hoje, você não vai ter na recuperação da cirurgia. A visão vai ficar embaçada. Na maioria das pessoas, esse embaçamento com a TREC dura em torno de 1 mês, mais ou menos. Mas tem casos em que é mais rápido, tem pessoas que com 1 semana já recuperaram a visão que tinham antes de operar, e tem casos também que é mais lento, tem casos que demora até 3 meses para a pessoa voltar a ter a visão que tinha antes de operar. Então você pode usar o celular? Pode, mas é bem provável que você vai ter dificuldade de enxergar por conta desse embaçamento da cirurgia. Esse embaçamento, ele pode ser causado pela própria cirurgia. Então, mesmo a TREC dando tudo certinho, correndo tudo bem, a visão vai ficar embaçada por um tempo. Agora, esse embaçamento, ele pode ser mais intenso ainda se a pressão ficar mais baixa do que deveria. Uma das grandes dificuldades da TREC é a gente regular o quanto que a gente vai reduzir a pressão. Isso vale tanto para a TREC quanto para o tubo. É difícil de a gente prever quanto que vai ficar a pressão no pós-operatório. Então, tem pessoas em que a pressão não baixa tanto quanto a gente queria, e aí a gente precisa dar uma ajudinha com os colírios. Tem pessoas em que a pressão baixa mais do que deveria. E essas pessoas em que a redução de pressão é além do que deveria, elas vão ter recuperação mais lenta. Então, o repouso vai ser mais prolongado, o embaçamento da visão vai ser mais prolongado. E isso são coisas que a gente ajusta normalmente com o esquema de colírios de pós-operatório, certo? Pessoal que está chegando agora, Rogério, Lucas, Will, Ivete, sejam bem-vindos. Quem perdeu o começo da live, a gente está falando sobre a recuperação pós-operatória das cirurgias clássicas do glaucoma. Amanhã a live vai estar no YouTube a partir de 10 horas da manhã para quem perdeu o começo poder assistir todas as dicas aqui. Bom, eu já falei então de esforço físico, falei de recuperação da visão, vou falar agora de colírio. Como é que é o esquema de colírio depois da cirurgia de glaucoma? Esse esquema de colírio eu considero uma das partes que é mais sacrificante da cirurgia, porque é muito colírio que a gente precisa usar para a cirurgia dar certo. Tá? Em geral, nesse pós-operatório, a gente usa muito colírio de corticoide, e isso é uma coisa que preocupa vocês, mas que o corticoide nessa hora, ele é nosso amigo, porque ele faz a TREC e a cirurgia de tubo funcionarem. Às vezes a gente usa até de 2 em 2 horas esses colírios. Durante a madrugada não precisa, então calma, respira, porque você vai poder dormir a noite toda. Mas enquanto tiver acordado, o colírio vai estar do lado o tempo todo, porque o corticóide muitas vezes a gente prescreve de 2 em 2 horas. Além disso, tem um colírio de antibiótico. Alguns médicos passam também um colírio de anti-inflamatório. Então é muita, mas muita coisa que você vai ter que pingar no pós-operatório da cirurgia, e por um bom período de tempo. Normalmente, essa minha receita de pós-operatório, ela dura em torno de 3 meses. Não os 3 meses pingando de 2 em 2 horas, a gente vai gradativamente reduzindo, mas são em torno de 3 meses de colírio nesse pós-operatório da TREC. Então, é um pós-operatório cansativo. E outra coisa que é um pouquinho cansativa são as revisões de pós-operatório, porque a gente precisa de um acompanhamento muito próximo da TREC. A TREC é uma cirurgia que a gente opera, correu tudo bem, pode ser que
a cirurgia fique maravilhosa, não precise tirar nenhum ponto, fique ótimo. Como também pode ser que dali a uma semana a pressão tá subindo, a gente está tendo que tirar ponto, mudar colírio e fazer ajuste de cirurgia. Então o pós-operatório da TREC, ele é um pós-operatório um tanto imprevisível e a gente precisa frequentemente responder com ajuste de colírio ao que vai acontecendo com a cirurgia. Então a gente precisa acompanhar muito de perto. Eu costumo ver os meus pacientes toda semana no pós-operatório da TREC. Então é um pouquinho cansativo sim ter que toda semana ir no consultório. Eu opero pacientes que moram muito longe. Eu sei que toda a família faz um sacrifício para aquilo acontecer, mas no primeiro mês é essencial essas revisões toda semana para a gente acompanhar a visão muito de perto, tá? Em termos de cuidados de higiene, tem uma coisa que é muito importante. Primeiro, lavar o rosto normal para não deixar infeccionar, tá, gente? O maior risco é você não lavar e infeccionar, porque eu vejo muitos pacientes com medo de lavar o rosto. Não, o perigo não é lavar, o perigo é você não lavar e pegar uma infecção, tá? Então, lavar o rosto normalmente. Agora, o cuidado que você tem que ter é de não apertar o olho, porque lembra que eu falei que é uma cirurgia de drenagem de líquido. Se você ficar apertando o olho, você tá jateando o líquido na cirurgia e a pressão vai abaixar mais do que deveria, tá bom? Então, lavar o rosto, pode usar um shampoozinho de bebê, que aí se cair dentro do olho não tem problema, mas lavar o rosto, lavar os cabelos normalmente e sem medo, tá? Pessoal, vou começar com as dúvidas de vocês. Eu vou primeiro responder algumas perguntinhas que o pessoal já me mandou antes de a live começar. A Maria das Graças, ela perguntou quando que a cirurgia deve ser feita, se nos casos em que a pressão estiver controlada, também é indicada a cirurgia. Maria, como as cirurgias clássicas, a TREC e o tubo, como elas têm todo esse manejo complexo que eu falei para vocês, a gente normalmente indica ou para casos que já são muito avançados de glaucoma, ou então para casos que não estão respondendo com colírio, que a gente já fez todos os outros tratamentos e a pressão continua alta. Não é um tipo de cirurgia que a gente pense para casos controlados, porque todo esse manejo de pós-operatório e a própria cirurgia tem os seus riscos. Então, casos controlados de glaucoma, a principal indicação é para as cirurgias minimamente invasivas, que foi o tema da semana passada, para a gente escapar de todas essas complicações que eu falei aqui da TREC. O Rodrigo me mandou uma mensagem contando para vocês que o caso dele foi justamente o que eu falei para vocês agora há pouco. Ele fez uma TREC, a pressão ficou muito baixa, precisou dar mais ponto na cirurgia para subir a pressão, mas ele continua com a pressão baixa e com a visão embaçada. Como eu falei, Rodrigo, esses casos em que a pressão abaixa mais do que a gente queria, é uma complicação relativamente comum e a visão realmente embaça quando a pressão está muito baixa e essa recuperação é mais lenta. Na maioria dos casos, quando a pressão fica muito baixa, a gente consegue ajustar através do ajuste da medicação, ajustando a quantidade de colírio, usando corticoide para desinflamar, muitas vezes até em comprimido. Então, com o ajuste de medicamento, de colírio e de comprimido, a gente resolve a grande maioria desses casos de pressão muito baixa. Mas tem casos em que só esse ajuste não é suficiente e a gente precisa fazer uma reabordagem dessa cirurgia para refazer os pontos, às vezes para drenar um pouco melhor o líquido. E nesses casos a recuperação é realmente mais lenta, tem que ter um pouquinho de paciência porque demora a visão a voltar. Mas em geral, na grande maioria dos casos, esse embaçamento que é decorrente da pressão muito baixa no pós-operatório, ele costuma ser reversível. Então, quando a gente recupera a pressão, que a pressão dá uma estabilizada, a visão costuma, na grande maioria dos casos, voltar a ficar como era antes. A Vera perguntou aqui uma outra questão do pós-operatório. Ela me perguntou se depois da TREC pode acontecer mudança do grau dos óculos e por que que isso acontece.
Sim, Vera, o grau dos óculos não só pode, como vai com certeza mudar depois de qualquer cirurgia. Sempre que a gente faz alguma cirurgia no olho, a própria manipulação vai alterar o grau. Então, a gente vai dar ponto, a gente vai fazer injeção de substâncias no olho, isso tudo vai alterar o grau do seu óculos. Então, toda vez que a gente opere, isso não é exclusividade da Trek, qualquer cirurgia muda o grau dos óculos. Em algumas cirurgias, a gente consegue prever como vai ficar o grau depois. Então, quando a gente opera a catarata, ou até se a gente operar a catarata junto com uma cirurgia de glaucoma minimamente invasiva, a gente consegue prever muito bem como é que vai ficar o grau depois da cirurgia. Tanto que a gente consegue fazer cálculos específicos para tirar esse grau e tirar a necessidade do óculos. Então, na cirurgia de catarata, a gente consegue prever. Mas na Trek a gente não consegue prever a mudança de grau. Tanto pode ser que seu grau aumente, quanto pode ser que seu grau diminua. Isso é totalmente imprevisível. Então, todo mundo que faz Trek continua usando óculos depois. A gente não consegue tirar o grau com a cirurgia de glaucoma, tá bom, Vera? A Regiane me perguntou. Pergunta muito boa. Depois de quanto tempo de operar um olho que pode operar o outro? É muito boa essa dúvida, porque é uma dúvida muito frequente do consultório, então é uma dúvida que eu tenho certeza que muitos de vocês têm. Muitas das pessoas, quando precisam operar, a indicação de cirurgia é para os dois olhos. A gente tem todo um racional para escolher qual olho a gente vai operar primeiro. Tem casos em que a gente escolhe operar primeiro o olho de pior visão. Tem casos que a gente escolhe operar primeiro o olho de melhor visão. Mas, em geral, o intervalo varia muito da urgência da cirurgia do outro olho. Se não tiver urgência, eu gosto de, na Trek, dar um intervalo grande, de em torno de 1 mês e meio, 2 meses de intervalo entre um olho e o outro, porque é uma cirurgia de recuperação lenta. Agora, tem casos em que o outro olho está com a pressão muito alta, precisa operar com urgência, e aí acabo operando até com um pouquinho menos de 1 mês. Menos de 1 mês é só se for realmente um caso muito urgente, tá? Meu colega Dr. Bruno Ferola tá pedindo para ver os quadrinhos lá, ó. O pessoal tá vendo aí o cenário novo, ainda tem mais um que tá escondidinho lá atrás. Nos vídeos do YouTube o cenário vai aparecer inteiro, que aí o vídeo vai estar bem aberto. Aqui tá só um pedacinho aqui do cenário novo para vocês verem. Inaugurado hoje na base da força de furadeira, que fui eu que montei tudo mesmo. Eu com a ajuda da minha mãe, que veio aqui me ajudar a montar a prateleira. Vamos lá para as dúvidas, gente. A Ju perguntou aqui, o pai dela fez uma cirurgia de catarata e a pressão aumentou muito no pós-operatório. Aí ele fez a Trek, mas a visão não voltou. Ju, para a gente avaliar se uma perda de visão é transitória ou se ela é definitiva, eu não costumo chegar a essa conclusão com menos de uns 3 a 6 meses de pós-operatório da Trek. Por quê? São duas possibilidades que podem ter acontecido. Uma pode ser que ele não tenha perdido visão em definitivo e esse embaçamento seja só o embaçamento normal do pós-operatório da Trek. Esse que eu falei que costuma durar em torno de 1 mês, mas que para algumas pessoas pode ser até 3 meses. Então pode ser que esse embaçado seja só o embaçado normal da Trek e que passando mais tempo da cirurgia ele volte a ter a visão melhor. Agora pode ser que esse embaçado seja uma sequela do período que ele ficou com a pressão do olho alta antes de fazer a cirurgia de glaucoma. Porque o que é perdido de visão pela pressão alta, pelo glaucoma, essa perda, infelizmente, é irreversível. Então, se o embaçamento que ele tem hoje, se é uma sequela daquele período da pressão alta, nesse caso a gente não reverte. Mas é muito difícil quando a cirurgia é recente a gente diferenciar, tá? Então, tenha calma.
tenha um pouquinho de paciência, pensamento positivo. Eu sei que não é fácil passar por esse processo de 2 cirurgias, uma atrás da outra, mas a gente precisa de tempo para ter essas respostas, tá? Então, eu sei que isso é muito difícil para vocês. Eu me ponho no lugar de vocês e penso assim, poxa, acabou de fazer uma cirurgia grande, com um pós-operatório difícil, a visão tá ruim e a gente não sabe se vai melhorar. Isso é muito angustiante, mas tem que ter calma, não tem jeito, tem que ter pensamento positivo, que nem Dri Max está falando aí, tem que ter pensamento positivo, porque existe sim a possibilidade de ser reversível com o tempo, tá? Mais dúvidas? Vamos encontrar aqui. Caramba, tá cheio de pergunta para eu responder aqui. A Regiane já respondi. A Juliana perguntou aqui, no caso da cirurgia de tubo, quanto tempo para o olho abrir novamente? Sempre que a gente faz uma cirurgia dos olhos, a pálpebra dá uma inchadinha e ela dá uma leve caidinha, então o olho fica um pouquinho mais fechadinho. Geralmente isso é transitório, tá? Pode demorar até 6 meses, mas a mesma coisa da visão. Tem casos em que a gente não consegue ter uma recuperação completa, tá? Então tem casos em que a pálpebra vai ficar um pouquinho caidinha, mesmo passando a recuperação completa da cirurgia. Então a parte disso que é reversível, que tem como melhorar, em geral até 6 meses da cirurgia melhora. Se passou 6 meses e ainda ficou um pouquinho caidinho, a tendência é que continue assim. Na TREC, isso é menos perceptível. Nas cirurgias de tubo, isso é um pouco mais visível, tá? Então, quando é o tubo, a chance de ter uma queda definitiva da pálpebra é maior do que quando a gente faz a TREC. Podem ir mandando as dúvidas de vocês, pessoal, que eu estou procurando aqui para responder. Eu vou responder outra da Juliana, porque ela mandou outra muito boa aqui. Ela pergunta se tem alguma restrição que seja para a vida toda, como não entrar em piscina, rio e mar. Vamos lá, pessoal. Para a gente entender essa resposta, a gente precisa entender um pouquinho de como funciona essa cirurgia de TREC e de tubo. As duas são cirurgias que usam um canal de circulação de líquido. Então, a gente cria uma abertura na parte interna do olho e a gente conecta isso com esse branco do olho aqui de cima que fica escondidinho pela pálpebra, tá? Em cima do branco do olho, a gente tem uma pelezinha bem fininha que recobre ali, que a gente chama de conjuntiva. É daí que vem a conjuntivite. A conjuntivite é a infecção da conjuntiva, tá? Então, a gente cria um canal que vai de dentro do olho até essa região de cima aqui da pálpebra, coberto pela conjuntiva, tá? Então, o objetivo desse canal é sair líquido do olho. Mas, do mesmo jeito que a gente criou um caminho para sair líquido, a gente criou um caminho para entrar bactéria. E isso é um grande, grande, grande perigo e é o maior risco que todo mundo que tem uma cirurgia dessas, ou de TREC ou de tubo, corre, é de entrar uma bactéria ali na cirurgia. Porque a conjuntiva é uma pele fininha, ela não é uma pele resistente que nem a pele do corpo. Então pode acontecer de atravessar uma bactéria ali e ela encontrar aquele canalzinho e ela ir parar dentro do seu olho e isso causar uma infecção muito grave. Então, todo mundo que já foi operado ou de TREC ou de tubo, seja uma cirurgia feita há 1 mês atrás, seja uma cirurgia feita há 15 anos atrás, existe esse risco de infecção. Por conta desse risco de infecção, alguns oftalmologistas impõem aos pacientes essa restrição de não poder mais mergulhar no mar, mergulhar na piscina, porque a água é uma das maiores fontes de contaminação, tá? Mas não é a única. Eu já tive, por exemplo, uma paciente que eu tinha feito uma TREC há coisa de uns 3 anos antes.
ela foi fazer um procedimento dentário, o dente infeccionou e a bactéria do dente achou aquele canalzinho da Trek e deu uma infecção muito grave no olho dela, tá? Então a gente precisa ter alguns cuidados de higiene que são pro resto da vida depois da Trek. Então nada de ficar coçando o olho, porque isso você tá levando bactéria pro olho, tá? Cuidado de sempre lavar a mão antes de pingar os colírios para evitar uma contaminação. E essa questão da praia e da piscina, muitos oftalmologistas proíbem. Eu não proíbo em definitivo os meus pacientes de irem à praia, irem à piscina, mas a gente tem que estar ciente de que é um risco. A água é uma fonte de contaminação. Tá? Então essa é uma possível restrição para a vida toda, mesmo 15, 20 anos depois dessa cirurgia de TREC ou de tubo. Vamos para a próxima dúvida agora. A Vitória tá me contando aqui que ela já tem uma cirurgia de tubo de AMED e agora ela vai colocar um tubo de Suzana e ela pergunta se ela vai ficar muito debilitada. Vitória, as válvulas, tubos, esses implantes que têm vários nomes diferentes, existem tipos diferentes de implante. Então, o AMED é um tipo, o Suzana é o outro tipo, eles são parecidos, tá? Então, a tendência é que a sua recuperação agora com esse implante seja muito parecida com como foi a recuperação da primeira cirurgia. É claro que nunca é a mesma coisa, até pela resposta do nosso organismo, que nunca é a mesma, mas são cirurgias extremamente semelhantes, então a tendência é você esperar uma recuperação parecida, tá? O fato de ser uma segunda cirurgia não vai necessariamente te prejudicar e te colocar mais limitações, não, tá? A recuperação é muito próxima. A Rosane pergunta sobre maquiagem depois da cirurgia. Rosane, cirurgia de catarata, eu peço para as minhas pacientes 1 mês sem maquiagem nos olhos. No rosto não tem problema, pode usar uma base, um blush, é só dar uma distanciazinha da pálpebra. Maquiagem nos olhos, depois da cirurgia de catarata, eu peço 1 mês. Se for cirurgia de glaucoma, que são essas que a gente está falando hoje, eu peço 2 meses para voltar a usar a maquiagem nos olhos, tá? A Valdirene tá contando aqui pra gente que ela vai fazer a TREC e ela pergunta como dormir. Ótima pergunta, porque eu não toquei nesse assunto, Valdirene. A gente tem que ter cuidado, eu falei já pra vocês que tem que ter cuidado pra não apertar o olho, né? Então esse cuidado vale pra hora de dormir também, porque se você dormir com o lado que tá operado no travesseiro, você vai ficar ali apertando o olho operado no travesseiro e aí a pressão tende a baixar demais. Então, no pós-operatório, eu peço para os meus pacientes dormirem ou de barriga para cima, ou então virado para o outro lado, para o lado que não está operado, para o olho que está operado não ficar encostado no travesseiro, tá? Tem também alguns protetorzinhos, eu costumo sempre dar para os meus pacientes um protetor que ele é uma conchinha assim, de acrílico transparente, que o paciente coloca para dormir. Então ele encaixa aquela conchinha no olho, prende com um esparadrapo, porque aí mesmo se dormindo acontecer, sem querer dormindo virou para o lado que estava operado, aquela conchinha vai proteger do contato com o travesseiro. Mas mesmo com ela tem que dormir virado para o outro lado. Ela é só uma proteção para o caso de algum acidente de você virar para aquele lado, tá? Vamos lá para a próxima dúvida aqui. Tá acabando o nosso horário. Tem bastante coisa que eu não respondi, porque, gente, eu amo a participação de vocês, vocês mandam muita dúvida, mas infelizmente não dá tempo de eu responder todo mundo. Mas não fiquem chateados quem eu não respondi, porque manda na caixinha de pergunta, amanhã tem caixinha, me manda no direct, porque eu sempre respondo. Às vezes eu demoro para responder, porque realmente é muita dúvida, mas eu sempre respondo as perguntas de vocês, tá? Eu vou achar mais uma dúvida aqui pra gente encerrar a live de hoje. Eu tô voltando aqui para achar alguma dúvida antiga que tenha passado batida aqui sem eu responder.
Informe som publicidade. Me falou aqui que tá com catarata e também tem glaucoma e aí pergunta como proceder. Bom, eu fiz duas lives separadas, uma falando da cirurgia de catarata e uma falando da cirurgia de glaucoma. Mas a gente pode fazer as duas ao mesmo tempo. A gente chama isso de cirurgia combinada, tá? Então tem como juntar as duas cirurgias no mesmo procedimento. Não necessariamente precisa, tá, pessoal? Isso é uma possibilidade, precisa ser avaliado. Mas se você tem, por exemplo, um glaucoma avançado e precisa operar a catarata, a gente pode fazer uma cirurgia que a gente chama de facotrec. Essa é uma das opções. A faco é a cirurgia de catarata e a trec é a cirurgia de glaucoma. Então tem como juntar e fazer uma cirurgia 2 em 1, tá? Essa é uma possibilidade para quem tem glaucoma e catarata ao mesmo tempo. Pessoal, eu vou encerrar a live por aqui que já deu o nosso horário. Muito obrigada pela participação de vocês. Dri, Rosane, beijinho para vocês. Obrigada pelo carinho de todo mundo que participou e que tá comigo toda semana aqui. Semana que vem a gente tem live de novo, na próxima sexta, e a live preferida de vocês, que é a live de perguntas e respostas com tema livre. Vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem sobre glaucoma, sobre outros temas da oftalmologia, tá? E não esquece que toda quarta-feira tem vídeo novo no YouTube e a gente se encontra todo dia aqui no Instagram também. Então, até a próxima e um ótimo final de semana para todos vocês.